A você que acompanha o Destaque Regional, seja bem-vindo a essa edição do Esporte DR. Na quinta-feira, dia 21 de julho, trouxemos mais informações sobre o esporte de São Lourenço do Oeste e região. Damos início ao programa desta quinta-feira, trazendo informações sobre os Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste, que chega à 29ª edição. O Comitê Desportivo Municipal de São Lourenço do Oeste irá realizar o congresso técnico da modalidade do futsal na categoria Série A e Série B. A partir das 19 horas de segunda-feira, dia 25, os trabalhos terão início. Eles acontecerão no Ginásio de Esportes Adilson Rogério da Croce. Em Santiago do Sul, o Departamento Municipal de Esportes dá início à organização do Campeonato Municipal de Bocha Rafa Volo, edição 2022. As inscrições encerraram nesta quarta-feira, dia 20. Porém, o Congresso Técnico está agendado para a sexta-feira, amanhã, dia 22, a partir das 19 horas. Também em Santiago do Sul está em organização o primeiro Campeonato Regional de Futebol Suíço. A competição está em fase de organização e as inscrições serão abertas nos próximos dias. Neste ano, serão colocados em premiação cerca de R$16 mil. A competição é organizada pela sede Dona Luísa. Para ficar bem informado sobre essa competição, acompanhe o Destaque Regional. Em breve, mais informações e os contatos dos organizadores. Fique ligado aqui no Esporte DR desta quinta-feira que vamos ter um bate-papo interessantíssimo com o professor Rodrigo Ferretti, técnico do Futsal São Lourenço, que vai à quadra nesta sexta-feira em Florianópolis. É daqui a pouquinho. Vamos para o break e já voltamos. No próximo sábado, o Futsal São Lourenço vai a Florianópolis para participar de uma partida do Campeonato Catarinense Série Ouro. E vamos conversar com o técnico Rodrigo Ferretti sobre a organização do elenco e os trabalhos do Futsal São Lourenço nos últimos dias. Professor Ferretti, seja bem-vindo ao Esporte DR. Dizer que é sempre um prazer retornar, poder falar da preparação da nossa equipe, do nosso dia a dia e do futsal São Lourenço. Professor, o último confronto resultou numa vitória, uma vitória que vem num momento importante, principalmente para o emocional e o psicológico dos atletas. Como que foi essa última partida e como que está refletindo dentro do grupo? Então, foi importante a vitória, a equipe vinha pressionada pelos resultados negativos que vinha tendo, uma coisa que é natural do esporte. Para o nosso emocional, a gente pode dizer que foi ótimo ganhar e para a nossa busca pela classificação igualmente. Até porque a vitória sobre Blumenau nos coloca na frente deles na 7ª colocação, se eu não me engano. E agora a gente tem a possibilidade de, no jogo contra o Florianópolis, buscar a 6ª e ficar em igualdade de pontos com a equipe do Jaraguá. Então, essa vitória contra a equipe do Blumenau nos embala e nos dá motivação para buscar agora esses próximos 3 pontos fora de casa para continuar subindo na tabela. Professor, e tecnicamente falando, o time correspondeu às expectativas criadas para aquele jogo? Sim, o time correspondeu às expectativas, a gente conseguiu, vamos dizer ali, nos 30 minutos de jogo, 20 do primeiro e 10 minutos do segundo tempo, se sobressair sobre a equipe do Blumenau. A equipe se portou bem, a gente conseguiu bastante oportunidades de gol, tanto que a gente faz 3-0 ali nos 10 minutos iniciais do segundo tempo, 1-0 no primeiro, depois a gente faz mais dois gols no segundo tempo. E aí depois o jogo acaba tomando uma outra perspectiva por questão de botar o goleiro linha. E aí a nossa equipe hoje, ela tem no seu elenco menos atletas marcadores. Então a gente tem ali atletas que são ambivalentes, que conseguem jogar em ataque e em defesa com a mesma proporção, 4 jogadores. Os outros jogadores acabam pecando um pouco mais. E da forma como eu entendo o jogo, não adianta você dizer que vai fazer uma marcação individual jogando 5 contra 4. É muito difícil. Então a gente tem que utilizar os conceitos de marcação zona e aí a gente acaba tendo atletas que entendem um pouco menos e aí sobrecarregam os outros atletas. Mas a equipe conseguiu, dentro da proposta, nós sofremos perigos de gol, o Sergião foi peça importante, primordial dentro do sistema da defesa, mas a nossa defesa também conseguiu igualar o jogo em vários momentos e a gente saiu com resultado positivo. E o próximo desafio contra o Florianópolis? A composição do Florianópolis é bem diferente do elenco do Blumenau. E o jogo do Florianópolis também tem uma característica diferenciada. Como que você está esperando o próximo jogo?
Então, eu acho que Blumenau e Florianópolis têm muitas similaridades, né? Assim como Blumenau, o Florianópolis propõe um jogo sem referência, um jogo de 4 em linha, então tabela e muita fugida. Então eu acho que a gente vai ter que controlar, é o que eu pedi para os atletas no jogo de Blumenau. Eu tornei a pedir agora, a gente, na dúvida, não pode perder os acompanhamentos, nem pedir troca na defesa. Então é mais importante a gente correr, acompanhar os jogadores deles do que propriamente manter uma linha tão pressionante no primeiro momento. Uma outra característica que o time de Florianópolis tem é um goleiro experiente, né, que é o caso do Tainha. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de enfrentar o Tainha pelas equipes de Capivari de Baixo, lá atrás, lá pelos idos de 2010, então é um jogador experiente, um jogador que, pelo que eu vi dos vídeos, é quem tem segurado grande parte do momento defensivo, da equipe deles. E são atletas jovens, né? Por ser atletas jovens, eles sentem menos o desgaste do jogo, em termos do desgaste físico. Então é importante que a gente tenha bastante cuidado, que o jogo que eu vi do Floripa contra o Joaçaba, Floripa abre 2-0 no Joaçaba, fazendo uma marcação-pressão por indução, o Floripa rouba a bola e faz o gol, e na sequência já numa situação de goleiro-linha. Então, por ser um time jovem e com os resultados que está tendo, é importante que a gente tome cuidado, porque acaba deixando o jogo descambar e aí o jogo passa para a mão deles. Então, acho que o fator primordial que a gente tem que ter para esse jogo é uma atenção redobrada do que a gente teve contra a equipe de Blumenau. Esse é um jogo de 6 pontos na tabela? É um jogo de 6 pontos, porque mais 3 pontos nos coloca muito próximo daquele que são os objetivos no turno da competição. A gente terminaria o turno da competição com 12 pontos e mais próximo da nossa classificação entre os 8 colocados. Professor, para esse jogo, tem algum jogador que está fora do elenco, além do Cris Negão, que vem tratando de uma lesão no joelho? Então, fora do elenco, para esse jogo, nós temos o Cris Negão, como você já disse, o Juninho também, que está no departamento médico, e a nossa contratação, né, o Vitão, que por uma questão de documentação, a documentação dele ainda se encontra na Tailândia, então é uma burocracia com a FIFA, então demanda um pouquinho mais de tempo, então eu acredito que só lá para o jogo da Copa Santa Catarina ele deva estar de volta. Professor, falando do Vitão, quem é essa peça que chegou ao elenco do Futsal São Lourenço nessa semana? Então, o Vitão é um pivô experiente, um pivô canhoto, um pivô de referência, vai nos dar, acho que, uma maior sustentação no fundo da quadra. A gente tem pivôs que fazem essa função, mas não de característica plena, né? São aqueles referência mesmo cravado lá na frente. O Vitão é um pivô grande, perna grande, bom finalizador, e ele vem para nos ajudar, porque hoje nós temos o Negão lesionado, o Vareja que demanda os cuidados, acho que precisa ser dito. O Vareja hoje vem jogando no sacrifício, ele tem um desgaste nos 2 quadris, um pouco mais acentuado e o outro não. Então é um atleta que demanda cuidado, demanda atenção nossa. É importante que a gente também dê o tempo para que ele possa se recuperar e atuar na forma como ele gostaria e como todos nós gostaríamos. Então, o Vitão viria hoje para suprir isso, para conseguir com que o nosso time renda um pouco mais e para ajudar o Bahia, que nesse momento vem fazendo a função e vem fazendo bem a função. E para fechar bem o elenco, precisaria de mais alguma peça? Tu acha que com o elenco que está, já dá de fazer um trabalho diferenciado? Olha, seria importante pelo menos mais um jogador experiente, né? Acostumado com essa fase de competição, acostumado a decisões e situações adversas. Eu acho que seria importante. E outra coisa que seria importante é a gente conseguir retornar com o elenco na sua plenitude, né? A gente tem o Juninho, que é um atleta experiente, mas vem de 1 ano e pouco de lesão, então a gente também, mesmo ele retornando, a gente vai ter que ter um pouco de paciência, porque um atleta que fica 1 ano sem atuar, ele precisa aos poucos ir ganhando a forma,
né? O Cris é de um processo de menos tempo, mas é um atleta que vai retornar de lesão, então todos esses atletas retornando e a gente tendo mais uma contratação, eu acredito que a equipe ganhe um corpo maior, até em situações de treinamento. Acho que a nossa equipe poderá crescer na competição, porque a gente treina em 8, né? A gente vinha treinando em 8 jogadores adultos e os jogadores juvenis. Querendo ou não, agora a gente consegue dar um volume maior de treino, uma intensidade maior de treino, e a equipe só tende a crescer com o retorno e com mais essa contratação. E a Copa Santa Catarina, a Série Ouro, como que tu vê hoje a classificação e o cenário, já que grandes equipes consideradas as favoritas estão tropeçando num momento delicado que é o fim do turno? Então, em alguns momentos a Série Ouro tem umas alternâncias aí por causa da forma como os times da Liga Nacional se comportam na Série Ouro. É lógico que esse ano a Série Ouro ela tem 2 equipes que ficarão fora do mata-mata. Mas, por exemplo, um dos jogos do Florianópolis contra o Jaraguá coloca a sua equipe sub-20. E aí aparece um resultado de 4-1, o time do Florianópolis ganhando, mas foi um jogo entre 2 equipes sub-20. Então tem essas questões aí na Série Ouro. O que acontece? A nossa equipe, por exemplo, vem enfrentando todas as equipes de Liga Nacional contra os seus plantéis principais. Então o nosso jogo é contra os times principais da Liga Nacional, e pelo menos esses elencos principais. A gente tem tido dificuldade? Sim, tem tido dificuldade, tem feito alguns jogos em igualdade, né? Mas eu acredito agora que a nossa equipe vai crescer com os reforços, e aí a gente vai ter uma classificação. E uma classificação em 5º, né? A gente conquistando os 3 pontos em Florianópolis, uma classificação em igualdade de pontos com o Jaraguá, eu acho que a gente está dentro do planejado. É lógico que quanto melhor classificado, melhor seria para a equipe, mas diante das forças que a gente tem no cenário catarinense, não seria uma má classificação. Pela Série Ouro, tem algum compromisso já previsto, além desse confronto contra o Florianópolis no sábado? Não, a federação vai lançando a tabela paulatinamente, né, devagarzinho, então ainda não tem outro confronto marcado. A gente tem só esse confronto contra o Floripa marcado, até porque é o fim do turno da competição. E o outro compromisso marcado que a gente tem seria ir pela Copa Santa Catarina no dia 6 contra a equipe de Caçador dentro de casa. E para esse jogo do dia 6, Vitão reforça? Outros jogadores perigam estar entrando em quadra também? A gente espera que sim, a gente espera que pelo menos a situação do Vitão esteja regularizada, né? É uma situação que não depende mais do futsal São Lourenço. É lógico que o futsal São Lourenço vai brigar para que isso aconteça, mas agora é uma situação da FIFA, né? Resolver e dar legalidade ao atleta, né? As documentações já foram mandadas. A gente está em busca de uma outra contratação, mas nesse momento nós estamos buscando, ainda não se tem nenhum nome ventilado, e a gente espera o retorno desses atletas. Eu acredito que o Cris esteja retornando aos trabalhos táticos nesse período, porque ele tem um período aí de transição de uns 40 dias, e aí ao final desses 40 dias é que ele poderia retornar aos trabalhos com bola. Então hoje acho que é o 21º dia, ainda faltaria pelo menos uns 19 dias, mas eu acredito que pelo menos a situação do Vitão estará regular. Show de bola. Professor, mais alguma consideração sobre a preparação do elenco e o próximo confronto? Não, eu acredito que era isso, né? A nossa equipe vem agora de um bom resultado, a gente espera manter a equipe na crescente para que a gente aí busque uma melhor classificação e um melhor rendimento da equipe para poder também fazer jus àquilo que o nosso torcedor vem fazendo, que vem comparecendo sempre num bom número no ginásio. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação no Esporte DR. Eu que agradeço. A você que acompanha o Esporte DR e também o Destaque Regional, fica o convite. A bola vai rolar na sexta-feira, a partir das 19 horas, em Florianópolis, São Lourenço, Futsal São Lourenço versus a PAF, que é a Associação Esportiva de Florianópolis. Fique bem informado, acompanhe o Destaque Regional e saiba em primeira mão as notícias do esporte de São Lourenço do Oeste e região.
Venha para o Chapecó-Grill. De segunda a sábado, ofertamos um dos maiores e mais diversos buffets de São Lourenço do Oeste. São diversos tipos de saladas, pratos frios, pratos quentes e a maior diversidade de carnes em grill. Estamos na Avenida Brasil, número 745, junto ao Ítalo Supermercados. Na Império Esportes você encontra todos os artigos esportivos que precisa, seja para uma corrida, futebol de campo, futsal, vôlei ou aquela caminhada para desestressar. Faça-nos uma visita. Estamos na Rua Ernesto Belter, na antiga Pascoaloto Esportes. Se preferir, chama no WhatsApp. Estamos no 49-3344-1151. Voltamos com o Esporte DR desta quinta-feira, dia 21, e vamos trazer as informações dos próximos jogos a serem realizados em São Lourenço do Oeste e na região. Tratando de São Lourenço do Oeste, vai ter confrontos pelo 8º Campeonato Municipal de Bocha Rafa no próximo sábado, dia 23. Os jogos terão início a partir das 14 horas. Pela chave A, os confrontos serão entre Bar do Nene versus Bar do Sela na cancha do Bar do Nene. O Bar JM versus o São João acontecerá no Bar JM. Na comunidade de São Caetano, acontecerá o confronto entre o Esporte Clube São Caetano versus a Associação Prado A. O outro confronto da chave A será entre o Bar do Miri A versus Trapalhões do Novo Guaporé. O confronto acontecerá no Bar do Miri. Na chave A, o líder da competição é o Bar do Nene, com 18 pontos. A vice-liderança vem com os Trapalhões de Novo Guaporé, que somam 17 pontos. Com 16 pontos, o Esporte Clube São Caetano ocupa a terceira colocação e a quarta colocação é ocupada pela Associação Esportiva Prado A, com 15 pontos. Na chave B, outros 3 confrontos estão agendados. Quem irá folgar nesse fim de semana é o Bar do Miri A. Na comunidade da linha São Paulinho vai ter o confronto entre Estrada Ambiente São Paulinho versus Bar do Minoso. No Centro Esportivo, na cancha de número 1, será realizado o confronto entre o Centro Esportivo versus o time da Amizade. No Centro Esportivo, na cancha de número 1, acontecerá o confronto entre o Centro Esportivo versus o time da Parceria. O outro confronto da chave será na Associação Esportiva Prado, tendo como confrontantes a Associação Esportiva Prado B versus a linha Alvorada. Os jogos terão início às 14 horas, bem como os jogos da chave A. Na chave B, a classificação está da seguinte forma. O Bar do Miri A lidera com 16 pontos. Na sequência, o time da Parceria segue com 14 pontos. Bar do Minoso está com 14 pontos também e ocupa a terceira colocação. A quarta colocação é ocupada pela Estrada Ambiente São Paulinho, com 13 pontos. Conforme conversamos com o professor Ferretti, técnico do Futsal São Lourenço, a equipe já está em viagem e nesta sexta-feira vai enfrentar a APAF de Florianópolis. O jogo terá início a partir das 19 horas no ginásio Carlos Alberto Campos, em Florianópolis. Os resultados são válidos pela Série Ouro, Campeonato Catarinense. Para ficar bem informado sobre o esporte de São Lourenço do Oeste e região, siga o Destaque Regional. Estamos no portal destaqueregional.jor e também nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua participação. Hoje, o Esporte DR fica por aqui.